empreendedor, empreendedora, hoje temos um assunto que vai mudar o mindset da tua gestão de equipe e dos teus processos. Hoje nós vamos falar de AI, Inteligência Artificial na gestão de processos. Eu sou o Mike Vezar e nós estamos começando mais um quadro Gestão em Minutos aqui na Objetiva Contabilidade. Hoje nós vamos bater um papo com a sócia-diretora da Objetiva, Rochelle Verona. A Rochelle, ela é contadora, formada pela UFRGS, pós-graduada em Direito Tributário, especialista em ICMS e é uma referência em processos aqui dentro da Objetiva. Além de que ela é a incentivadora de inovação. Então, tudo que é ferramenta, tudo que vem trazer para nós uma possibilidade de automação, a Rochelle é a pessoa que está envolvida no processo. E hoje ela vai conversar conosco um pouquinho, nós vamos trocar uma ideia aqui sobre IA, Inteligência Artificial na gestão de processos. Então eu vou pedir para a Rochelle falar um pouquinho dela, se apresentar, né, para quem está nos assistindo aí, e nós vamos começar esse bate-papo que eu acho que vai ser bem proveitoso e bem legal. Bom, Mike, falar sobre IA, né, pessoal? Acho que com esse assunto, essa palavra, inteligência artificial, ChatGPT, ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Então eu até escuto falar, mas vai substituir o trabalho de vocês, vai substituir o trabalho do advogado, vai substituir trabalhos intelectuais. E eu sempre digo que a inteligência artificial ela vem para ajudar, ela vem para complementar o nosso trabalho. E eu sou uma fanzaça desse assunto, e porque eu digo assim, tudo que a gente faz duas vezes, quando a gente tem recorrência de algum processo, a gente pode melhorar ele, né? E a inteligência artificial, e aí a gente fala de é um mundo a ser explorado, né, em gestão de processos, mas de como isso pode facilitar a nossa vida dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida pessoal. Então a gente está engatinhando ainda nessa situação, nessa nova forma de vivenciar a inteligência artificial, principalmente aqui no Brasil, mas a gente vê outros países muito mais avançados com a utilização, principalmente dentro das empresas. Porque é uma forma completamente diferente de trabalhar do dia a dia, né? Hoje, vamos lá, né, Rochelle? Tu é novinha, tu é bonita, mas vamos lá, né? 18 anos trabalhando só na Objetiva, né? Só na Objetiva. Então, o que tu tem visto, agora que a gente começou a implementar esse projeto aí, né? Da automação através de AI, o que tu tem visto para nós aqui da Objetiva que está trazendo algo que assim, poxa vida, isso aqui era uma coisa que tu acabou de falar, algo que quando eu tenho que fazer duas vezes já precisa de automação. O que tu tem visto que perante a equipe, perante os processos, o que a inteligência artificial, mesmo que seja um pequeno exemplo, pode trazer de benefício e algo que venha mudar a nossa forma de trabalhar? Bom, primeiro eu digo assim, vamos lá, eu tenho que mudar a minha mentalidade. E aí envolve equipe, né? Envolve equipe, mas vamos lá, né? Vamos pegar lá na empresa uma pessoa que talvez não sabe nem por onde começar. Rochelle, tu fala sobre inteligência artificial, agora tem um ChatGPT, né? Mas assim, como eu posso começar a me inserir nesse meio? Então eu digo sempre, bom, se tu pesquisar Google, inteligência artificial, ChatGPT, começa a aparecer os vídeos, né? Porque, inclusive, né, isso é algoritmo, né? Já vai startando e aí começa a aparecer muito, né, conteúdo sobre isso, né? Mas primeiro é a curiosidade despertada de poder utilizar uma ferramenta para mudar o dia a dia. Olha só a dica, tu tem que ser curioso para mudar o teu dia a dia. Pega aí canetinha e papel e vai anotando. Exatamente, a curiosidade ela desperta o interesse de pesquisar. E eu digo assim, não precisa ser um conhecedor
de ferramentas avançadas, eu não preciso ser um programador para trabalhar com inteligência E artificial. também não né? precisa se barrar na questão de idade, né? Pode ser alguém Não. de 20 anos como alguém de 60 anos. A gente tem exemplo aqui, né? Inclusive, acho isso super fantástico. Vou dar um exemplo aqui do Sérgio, né? Aqui do escritório. Né? A gente estava falando um dia sobre inteligência artificial e nós mostramos para ele o Gamma. G-A-M-M-A. Onde tu coloca lá no Gamma, eu quero montar uma apresentação de em torno de 7 minutos para falar sobre motivação para minha equipe de um escritório de contabilidade. Ele monta um script e ele joga, ele faz slides, ele monta as imagens, ele monta todo o script para tornar aquela apresentação uma apresentação de em torno de 7 minutos. Então, a gente só precisa ter curiosidade de saber o caminho. Por exemplo, assim, nós, dentro aqui do escritório, fizemos um curso, e aí que nos foi apresentada essa ferramenta Gamma, né? E aí, óbvio, né? Eu digo assim, não basta fazer o curso, né? A gente tem que aplicar. Então, enquanto lá o professor estava lá, olha, eu fiz a apresentação no Gamma. Cara, eu já entrei numa outra janela lá do navegador, numa outra página da internet, Gamma, né? E aí eu já fui fuçando, cara, já fiz. Então, uma apresentação que a gente tava se enrolando ali há 2 semanas pra fazer, eu coloquei lá em 3 minutos, eu tive a apresentação, óbvio, fiz uma leitura, entendi se quer, porque assim, ó, quando a gente vai usar qualquer ferramenta com inteligência artificial, por exemplo assim, eu quero que tu compre a minha ideia. Eu quero que tu responda uma pergunta. Eu te contextualizo a pergunta. Para me entender. Exatamente. Eu preciso que tu entenda, né? Que a gente chama isso de prompt, tá? E a mesma coisa quando eu vou fazer alguma coisa que usa inteligência artificial. Eu vou, por exemplo, assim, agora a moda, né? ChatGPT, né? O que mais é usado é o OpenAI, né? O ChatGPT da OpenAI. Eu vou lá, então, vamos lá, pesquisa lá no Google, né, ChatGPT OpenAI, vai lá na página inicial, e aí a primeira coisa que aparece lá, o que você quer saber? Né? O que eu quero saber quando eu procuro uma inteligência artificial, o ChatGPT? Eu quero saber, por exemplo assim, eu tenho que responder eu tenho que fazer uma pesquisa de satisfação sobre a minha empresa para os meus clientes, tá? Então, eu quero fazer uma pesquisa de satisfação. O que eu vou perguntar para uma inteligência artificial para ela me dar essa resposta? Então, eu vou lá isso se chama prompt. Então, lá na página inicial, ele diz assim, o que você quer saber, Rochelle? Eu sei na minha cabeça que eu quero montar uma pesquisa de satisfação do cliente. Mas como é que eu faço ele entender isso? Eu coloco lá. Isso é a sacada para começar a trabalhar com qualquer coisa. Tu tem que saber o que perguntar. Como perguntar. Exatamente. Né? Porque eu já vi, depois que tu apresentou para nós a ideia e a gente viu algumas aulas ali, né? Eu comecei a mexer no ChatGPT. Eu conhecia já sabia como é que, mais ou menos, qual era a sistemática, mas assim, eu fazia a pergunta muito burra pra ele. E daí ele não me respondia. Tipo assim, ele olhava, provavelmente ele pensava assim, mas assim, né? Não dá. Não, aí, e até tu desiste de usar a ferramenta achando que isso não vai aí. Ou daqui a pouco tem uma limitação porque é o gratuito e tal. Aí quando a gente viu aquela apresentação, aquelas aulas que tu mostrou pra nós, eu vi que eu tenho que dizer pra ele assim, pense como tal coisa. Pense como um analista fiscal e me faça um planejamento tributário com base nos dados de tal coisa. Aí sim, aí tu vai tirar proveito da ferramenta. Então assim, ó, pega aí esse macete. Você tem que saber como perguntar, que é o que a Rochelle está explicando aí para nós. Porque tudo está na tua cabeça, né? Então vamos lá, vou fazer uma pesquisa de satisfação. Então vamos lá, vamos dizer que é montar uma pesquisa de satisfação para os clientes da Objetiva. Então eu vou lá no ChatGPT, lá eu vou colocar pense, ou
sou um escritório de contabilidade, atendo empresas de todos os ramos, de todos os portes, porque daí eu tenho que englobar, né, todo. Gostaria de montar uma pesquisa de satisfação do cliente. Como você montaria? E aí ele dá todo o script, né? E aí tu lê e tu diz assim, não, mas talvez ficou vago. Eu quero então que monte específico por setor. Então, vamos lá. E daí ele responde, ok, mas agora eu gostaria, daí começa a funilar, que você me monte perguntas para essa pesquisa de satisfações relacionadas aos departamentos. Eu quero departamentalizar as perguntas. Então, dentro do meu escritório eu tenho o departamento do setor fiscal, que é responsável por tal coisa, departamento contábil é responsável por tal coisa, contábil, atendimento. Monte uma pesquisa de satisfação setorizando os departamentos, que as perguntas sejam específicas de cada departamento, ou seja, estou afunilando. Lá em cima eu montei a estrutura geral e eu vou afunilando para que essa pesquisa ela se torne mais assertiva para o meu cliente. Eu faço muito também, né, já me empolgando, né, quando tu aprende a fazer o prompt, que é isso que eu falei, né, a perguntar para a inteligência artificial, responder e-mail. Tem um cliente difícil ali da tua empresa que tu gostaria de responder para ele, até às vezes a gente gostaria de ser gentil numa resposta e a gente acaba sendo um pouco, sei lá, porque a gente tem uma, né, na mentalidade, a gente já, o que a gente faz na nossa cabeça, né? A gente já responde pensando na contrapartida, sabe, já meio que se definindo. Já vai longe. E isso ele tá limpo ali, o chat GPT, né? Então, eu digo, quando eu vou responder um e-mail e eu preciso que seja gentil, pense como uma contadora que trabalha no escritório de contabilidade, tem este assunto para responder ao cliente. Responda de forma gentil, agradável e didática para o dono da empresa que é do ramo tal. Porque eu também tenho que pensar que eu tenho diferentes tipos de empresa, diferentes tipos de cliente e talvez para aquele cliente eu precise mastigar mais a resposta, porque ele não tem conhecimento técnico sobre aquele assunto. Então eu preciso abrir mais essa questão. E também a questão técnica, muitas vezes a pessoa não vai entender como você está explicando. Então assim, o chat GPT, pelo que tu está falando, ele formula de uma forma, claro, com os dados que tu está colocando, de uma forma que a pessoa venha entender porque ele vai falar simples. O dialeto que ele vai utilizar no e-mail vai ser simples. Mas a pessoa porque vai poder tu entender. disse que era simples. Agora, se tu disser para ele, responda de forma técnica, ele vai responder de forma técnica, porque como tu está mandando para um outro colega de profissão, para um advogado para fazer uma defesa E é aí que jurídica. tá a chave. Saber como Perguntar. perguntar. Exatamente, porque eu quero que tu responda de forma técnica para um advogado que irá fazer uma defesa para a empresa, por exemplo. Me dê embasamento legal. Ou até outra coisa, para nós que trabalhamos com muita legislação, eu digo assim, pesquise em fontes confiáveis. E aí ele me coloca, inclusive, as fontes de pesquisa sobre aquela resposta. Ah, isso tudo a gente depois vai ter que confirmar, né? Porque Sim. também a gente vai verificar isso aí, que é de praxe. Mas vamos lá, olha que legal que eu tô vendo pelo que tu tá me falando. Tu tá falando que é algo centralizado aqui para a contabilidade, né? Mas vamos lá. Vendo você falar, olha que interessante para uma empresa que trabalha com vendas. Olha o pós-venda, que ela pode utilizar o chat GPT para conversar com o cliente, automatizando esse processo. O cliente pode mandar lá uma solicitação e daqui a pouco, não sei se é a possibilidade, mas acredito que sim, criar um parâmetro de que essa solicitação seja encaminhada e para o chat GPT responda isso.
né? Automatizando o processo. E olha que legal, o pós-venda é uma coisa que as empresas têm muita dificuldade, né? Porque são pessoas tratando com pessoas, né? Então, às vezes, tu vai pegar uma pessoa que não vai ter toda essa... vamos lá, responda gentilmente. Às vezes, tu vai pegar a pessoa num dia não muito bom e vai receber uma reclamação no pós-venda, assim como vem, vai, né? E a gente sabe o que acontece. Não deveria, mas a gente sabe o que acontece. E isso também não quer dizer que são pessoas diferentes de uma máquina. Isso não quer dizer que a gente vai eliminar os humanos fazendo a operação, né? Mas vai criar até, daqui a pouco, uma forma de treinamento para responder para o cliente. Olha que ideia legal. Faça um treinamento para os meus colaboradores sobre pós-venda, ou como atender da melhor forma um cliente. Sou uma metalúrgica, tenho como principais clientes tais segmentos, né? Então, montar um treinamento para a equipe também. Ou, isso que tu falou, nas versões pagas, por exemplo, do ChatGPT, a gente faz links com APIs, sistemas do cliente, né? Então, que possa responder e-mails de forma automática, possa, inclusive, né, já falando, a gente, por exemplo, tem hoje Power BI. A ideia com o ChatGPT é, inclusive, as ferramentas de BI serem substituídas, né? Porque hoje é um sistema que tu comanda para fazer alguma busca, integração de análises via BI, né? Business Intelligence. Mas com o ChatGPT tu diz assim, eu quero que você busque deste lugar aqui esta informação e já me faça uma análise disso. O que o BI hoje faz? Ele só busca informação. Ele vai te te dar de forma gráfica. Exatamente. Mas agora, olha só, com o ChatGPT, tu pode fazer o quê? Uma consultoria via informações da BI. Isso é a ponta do iceberg, né? Porque também tem análise de contrato, tem diversas situações que podem estar sendo utilizadas no ChatGPT. Mas vamos lá, Michele, para nós não delongar muito a conversa, o que a equipe está sentindo agora que esse processo está sendo implementado? Primeira coisa, eu acho que quando tu faz com que a equipe tenha pertencimento daquilo, gera até uma satisfação. Eu digo assim, o Marco sabe disso, assim, sempre que a gente... Porque para a equipe comprar a ideia, a gente tem que mostrar o quanto... Tem que vender. Se é para comprar, tem que vender. Quanto vai melhorar o processo da equipe, quanto isso vai melhorar a questão de trabalho, de melhoria de entrega para o cliente, e inclusive o pessoal, por exemplo, assim, eu quero fazer uma planilha de questão financeira minha, sabe? Montar uma planilha de gastos, alguma coisa que me ajude a ter uma educação financeira. Então, assim, se eu estou utilizando essa ferramenta para o meu trabalho e eu vi que tá legal, eu quero usar mais ela para minhas coisas pessoais. E eu vejo aqui dentro a equipe comprou muito essa ideia. Hoje a gente já está fazendo os nossos próprios chats GPTs e olha que bacana isso, né? Porque o ChatGPT é uma ferramenta gratuita, né? Mas grátis e bom, só amor de mãe, né? É, isso aí. Então, a gente hoje tem licenças pagas pra gente poder o quê? Fazer os nossos próprios chats GPTs. Tá? Que daí isso é um assunto mais... Sim, é um papo mais para uma conversa uma outra individual. conversa, exatamente. Mas olha que legal, a gente faz assim, ó, um chat GPT para fazer análise de contratos. Óbvio que antes a gente fez um prompt, né? Fez toda uma estrutura, né? Pense como um escritório de contabilidade, que faz contratos sociais, tem que ter... tem uma obrigatoriedade de cláusula, né? Tem uma legislação, tem um embasamento, código civil, enfim, né? Código empresarial que diz todas as cláusulas obrigatórias de um contrato social
e monte um contrato sobre essa situação. Ontem mesmo aqui dentro, a gente estava com uma situação de um distrato, que as gurias estavam batendo a cabeça para fazer uma cláusula de um distrato social. Gente, 3 linhas. E a gente não sabia como formalizar essa cláusula. Eu disse, gurias, vamos lá pro ChatGPT. Bom, nós copiamos a ideia que a gente queria, só que é uma ideia robusta, né? Ela ainda não está lapidada. Melhore esta cláusula. Primeira coisa, nem coloquei a cláusula, disse melhor essa cláusula. Eu disse, sou escritório de contabilidade, estou fazendo um distrato, ou seja, um encerramento de uma empresa, preciso fazer o documento que é o distrato. Me deu um exemplo de distrato social. Ele me deu um exemplo, certo? Gostaria que incluísse tal cláusula. Ele incluiu. Vou te passar com as informações do meu cliente. Então, com os valores, tudo certinho que tinha que incluir nessa cláusula, né? O GPT pago. Ele me montou a cláusula, as gurias só copiaram. Depois não, é isso mesmo que a gente quer. E colocaram no distrato do cliente. Aí que a gente vê o porquê que a equipe compra a ideia. Porque na verdade está facilitando o trabalho deles. Eu tenho ouvido aqui nos bastidores, né, diz outro, né, lá dentro, que a ideia, assim, é utilizar pro máximo de processos possível. E eu já tenho visto até, ontem veio uma das meninas para mim, tô com umas ideias aqui, queria ver se tu faz algum processo que é rotineiro, que dá pra gente implementar dentro do ChatGPT, fazer um chat para isso, que não tenha mais que você ter que estar refazendo isso toda vez. Achei espetacular, achei muito legal. Mas muito bem, pessoal, olha só. Se você quer mais dica, se você quer ouvir mais sobre inteligência artificial, tem uma expertise maior, quer trocar uma ideia com a Rochelle para ver como que está sendo essa experiência, olha só, curte aí a nossa página, né? Segue nós lá no canal do YouTube, acompanha nós nas redes sociais e liga aqui para a Objetiva. A gente vai estar esperando vocês aí. Compartilhe esse vídeo aí para os seus contatos, para que cada vez mais a gente tenha engajamento e possa estar trazendo mais dicas, mais informações e quem sabe alguns insights para o teu negócio. Tá, pessoal? Muito obrigado. Nós estamos parando por aqui. Vou deixar a Rochelle se despedir e qualquer coisa liga para o Objetivo e nós estamos aqui prontos para te atender. Pessoal, então meu muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que esse conteúdo tenha auxiliado vocês, tenham a curiosidade de pesquisar sobre esse assunto que vai mudar o conhecimento, a vida de vocês, ali, o trabalho de vocês. Eu tenho certeza disso. Um abração.